Olá, meus alunos. Nós vamos começar mais uma semana de atividades de matemática, onde a gente vai trabalhar agora o conteúdo de radiciação, tomando base no que a gente estudou semana passada, que foi potenciação, certo? Inclusive, os assuntos que nós vamos estudar essa semana, eu coloquei aí discriminados, olha. Reconhecimento dos radicais com operação inversa da potenciação, apresentação de radicais como potência de expoente fracionário e utilização das propriedades da potenciação e radiciação. Então, essa última parte aí de conteúdos, utilização das propriedades, vai ser onde que nós vamos usá-la no nosso dia a dia, certo? Já não vai mais, a gente já não vai mais estudar quais são elas. Eu vou dar, assim, em caráter de revisão. Bora lá. Radiciação. O que é isso? Seguindo, radiciação é a operação inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir quais são esses fatores, dando, então, o resultado da multiplicação. Certo? Como assim, professora? Vamos recapitular o conteúdo de nossa aula passada. Nós temos a situação 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 e só, não é isso? 2 ao quadrado. 2 vezes 2. Quanto é que dá? 4. Na radiciação, o que se busca não é esse 4. O que se busca é o número ou os produtos, os termos do produto que deu origem a esse 4. Ok? E a gente vai desfazer a potência. Por isso que diz que a radiciação é a operação inversa à potenciação. É como a gente tem uma multiplicação. O contrário de multiplicar, quando a gente faz 4 vezes 4, 16. O contrário de multiplicar, para eu achar os termos que foram multiplicados, a gente faz o quê? A gente faz uma divisão. Eu pego 16, divido por 4 e acho aqueles números que resultaram no produto 16. A radiciação pega a potência e volta aos produtos dessa potência, aos termos multiplicados. Ok? Vamos seguir? Olha aqui no nosso exemplo. Dada a potência, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Dizemos que a raiz quadrada, por que quadrada? Porque o índice da nossa raiz vai ser 2. Por que o índice de nossa raiz vai ser 2? Porque a nossa potência resultou de uma exponenciação quadrada. O expoente é 2. Então, nossa raiz vai ser quadrada, ok? Então, ó, dizemos que a raiz quadrada, ou seja, com índice 2 de 16, é igual a 4. Quer dizer, então, que 4 vezes 4 é 16. Logo, a raiz quadrada de 16 vai ser 4, que é o número que vezes ele mesmo deu 16. Ok? Note que ao dizer a raiz sexta, estamos deixando claro que procuramos um número que foi multiplicado por ele 6 vezes. Se nós tivéssemos 1 elevado à sexta potência, então nós teríamos aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 6 vezes, ok? Então, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, até as 6 vezes, vai dar sempre 1. Quando a base é 1, pode estar elevada a 1000 ou 1.000.000, vai ser sempre 1, certo? Então, bem, significa que a raiz sexta desse 1, por que raiz sexta? Porque eu tinha 1 elevado a 6, que resultou em 1. Então, a raiz sexta de 1 é o próprio 1, ok? Seguindo, essa daqui é a nossa representação algébrica de uma radiciação. Prestem bem atenção às partes que a compõem para vocês saberem resolver nas atividades o que se pede corretamente, ok?
Nós temos aí aquele Vzinho. Esse Vzinho aí, vocês chamam de raiz, não é? O nome correto desse Vzinho que vocês chamam de raiz é radical, ok? Então, nós temos aí um radical, o númerozinho que fica acima desse radical, que aí está algébrico, está N, é o nosso índice. E o númerozinho que fica dentro do radical é o nosso radicando, ok? Radical, expoente, que no caso aí é índice, e radicando, ok? No exemplo anterior que a gente viu, 64 é o radicando, 6 é o índice e 2 é a raiz sexta de 64, ok? Vamos ver aqui qual foi esse exemplo. Olha aqui, ó, o exemplo 2. Ó, se eu diminuir. Dada a potência 2 elevado à sexta, que é igual a 64, dizemos que a raiz sexta de 64 vai ser 2, porque 2 elevado a 6, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, ó, 6 vezes 64. Então, se eu quiser voltar para esse 2 à sexta, eu vou ter que extrair a raiz desse 64. Que no caso, a gente vai utilizar as técnicas de decomposição de fatores primos aí. E nós vamos encontrar esse 2, vão ter 6 número 2, então 2 à sexta. Raiz sexta de 64 é 2, ok? Então, aí nós temos o quê? 64 radicando, 6, se for raiz, vai ser índice, e 2 é o resultado dessa raiz, ok? Vamos seguir aqui, ó. Na aula passada, nós revisamos as propriedades da potenciação. Uma delas merece uma atenção muito especial nossa. Inclusive, eu frisei bem, olha, esta última propriedade aqui que está na tabela vai resultar em uma raiz, que é a sexta operação fundamental, vai dar uma radiciação. E se trata da propriedade conhecida como potência com expoente fracionário. A forma algébrica dessa potência com expoente fracionário está aqui em cima, ó. Nós temos aí A elevado a 1/2, é uma forma algébrica. Tanto faz ser A, B, C, D, X, Y, 1, 2, 3. A nomenclatura simbólica aí não vai interferir no raciocínio, ó. A elevado a 1/2. Então, isso daí só se resolve transformando em uma raiz, ok? Vamos aqui embaixo, ó. A elevado a 1/2 foi igual à raiz quadrada de A. Por que A elevado a 1/2 é igual à raiz quadrada de A? Bom, essa propriedade da potenciação diz o seguinte: quando nós temos uma potência elevada a um expoente fracionário, nós teremos, então, uma raiz onde a nossa base vai ser o nosso radicando. Quem é o radicando? Aquele número que fica dentro do radical, certo? O nosso numerador, ou seja, o número que está acima no traço da fração, vai ser a potência do nosso radicando, ou expoente do nosso radicando, tá certo? Que no caso aí, na nossa raiz aqui, não apareceu, ó, ficou raiz quadrada de A, não aparece porque é 1. Mas o 1 está elevado aí a esse A elevado a 1, ok? O nosso denominador, que no caso é 2, aqui, ó, A elevado a 1/2, no caso nós temos 2, vai ser o índice do radical. Recapitulando, quando nós temos um número elevado a uma fração, o resultado vai ser uma raiz, onde a base da potência, que no caso aqui é A, vai ser o radicando, que é o número que fica dentro da raiz. O denominador, que é o número que fica embaixo na fração, vai ser o índice do radical. E o numerador vai ser o expoente do radicando. É só isso, gente. E o jeito de resolver, a gente vai ver lá pra frente, tá certo? Olha, com isso você deve estar se perguntando: e o número 1, cadê ele? Como já foi dito, o número 1, ele fica subentendido. Vamos olhar esse outro exemplo aqui, ó.
nós temos raiz cúbica de A elevado a 4. Vamos fazer o processo contrário. Aqui, nós tínhamos a potência, não é? Fracionária, e a gente transformou na raiz, né? Potência para transformar em raiz. O processo contrário também se faz. Se o contrário de potência fracionária é raiz, o contrário de raiz é uma potência fracionária. Então, aqui, ó, nós tínhamos a raiz. O que foi que ele fez? Ele quebrou, ele voltou à operação que ele tinha feito antes, ó. A raiz cúbica de A elevado a 4. Então, vamos desfazer esse processo. Vai ficar A, que é a nossa base, o radicando vai ser a base de nossa potência. O expoente que está no radicando, que aqui é 4, ó. A elevado a 4. É o nosso numerador, como foi falado lá em cima, que é o 1, que não apareceu. 4 é o numerador da fração. E o índice do radical aqui, ó, é o nosso denominador do nosso expoente, ó. Tá bom? E já está resolvido essa propriedade, ok? Então, da mesma forma que eu tenho a potência fracionária, o resultado vai ser uma raiz. O processo contrário, o inverso, vai ser, a raiz vai ser uma potência fracionária. A potência fracionária vai ser uma raiz. O inverso, ou seja, a raiz, vai ser a potência fracionária. Tem até um bizu, a gente chama bizu na matemática, que diz o seguinte, para quem não domina bem essa questão de denominador e numerador, que é, quem está por fora está por baixo. E quem está por dentro está por cima. Quem é que está por fora aqui, ó? É o nosso 3. Então, quem está por fora vai ficar por baixo. Quem é que está por dentro? 4. Então, quem está por dentro está por cima. Isso é um bizuzinho da matemática, ok? Para vocês fixarem melhorzinho, caso não entendam numerador e denominador. Seguindo aqui, ó. Note que quando escrevemos um número com potência fracionária, teremos as seguintes propriedades. São as propriedades que justificam o cálculo, certo? Ó, o numerador da potência corresponde ao expoente do número que está na base. O numerador é o expoente do número que vai ficar na base, tá certo? Que no caso, lá na raiz, vai ser nosso radicando. 2. O denominador da potência corresponde ao grau da raiz. No nosso caso, é uma raiz de grau 3. Nosso caso aqui, ó, raiz de grau 3, raiz cúbica, ó, certo? Seguindo, algumas das propriedades da radiciação. Semana passada, nós vimos da potenciação. Hoje, nós veremos da radiciação. A primeira propriedade diz, a raiz enésima de um número elevada a n é igual a esse mesmo número. O que quer dizer isso, Fátima? Professora, eu não entendi. Quer dizer que se eu tenho a raiz quadrada de 1 ao quadrado, vai ser o próprio 1. Se eu tenho a raiz quinta de 10 elevada à quinta potência, não é raiz quinta de 10 à quinta, ó, quinta e quinta. Quando nós temos essa situação de índice do radical e expoente do radicando forem iguais, o resultado vai ser o radicando. Então, quer dizer que raiz quinta de 2 à quinta, o resultado é 2, porque é quinto e quinto, se anula um com o outro, ok? Propriedade 2. Índice e expoente do radicando podem ser multiplicados ou divididos pelo mesmo número, que é o que nós chamamos de simplificação, ok? Assim, dados os números reais A, M, N e P, teremos, olha aqui a propriedade, ó. A raiz enésima de A elevada a N é igual a raiz enésima de N sobre P, de índice de A elevado a N sobre P. Vamos recapitular? A raiz enésima de A elevada a N é igual a raiz enésima de A elevada a N sobre P, só que essa raiz enésima está também dividida por P. Por quê? E eu não entendi tanto P, né? Vamos lá entender falando de números. Se nós temos, ó, a raiz cúbica de 2 elevada a 6,
Vamos botar raiz sexta de 2 elevado a 3. Raiz sexta de 2 elevado a 3. Eu posso simplificar esse 6 e esse 3, ó. Raiz cúbica, 3, 2 elevado a 6. 6 e 3 não dá para simplificar. Qual é o número que divide eles dois? É o próprio 3. Então, raiz sexta vai ser dividido por 3. E o nosso 3, que está lá no expoente do radicando, também vai ser dividido por 3. É o que está dizendo essa propriedade. Quando nós temos índice do radical e expoente do radicando múltiplos, múltiplos entre si, eles podem ser simplificados, ok? Vamos a outra propriedade. Aqui, ó, terceira propriedade. Para simplificar a raiz de uma raiz, basta multiplicar seus índices. Matematicamente, isso pode ser representado da seguinte forma. Se eu tenho raiz enésima de raiz m de A, o resultado vai ser raiz m vezes n, o produto desses índices, de A. Vamos supor que você é o que a gente chama de raiz de outra raiz. Vocês já devem ter se deparado com a seguinte situação. Vamos botar aqui, ó, raiz quadrada de raiz quadrada, raiz cúbica, vamos mudar o índice, ó. Raiz quadrada de raiz cúbica de 7. Raiz quadrada de raiz cúbica de 7. Uma raiz está extraindo outra raiz. Como é que faz? Bom, o primeiro passo é você deixar um único radical aí. Não é raiz quadrada de raiz cúbica de 7? 2 e 3, ó, raiz quadrada, raiz cúbica. Então, você multiplica o 2 com o 3. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar a raiz sexta de 7. É isso que diz a propriedade. Se você tem uma raiz que está extraindo outra raiz, você pega os índices dessa raiz e multiplica. Raiz quadrada de raiz cúbica de 7 vai ser raiz sexta de 7, porque 2 vezes 3, 6. Ok? É o que diz essa propriedade. Quarta propriedade. A raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. Como assim? Vamos imaginar que nós temos a seguinte situação. A raiz quadrada de 2 vezes 3. Raiz quadrada de 2 vezes 3. Dentro do radicando, você tem o 2 e o 3, multiplicando um pelo outro. São fatores. Então, você pode, no lugar de multiplicar 2 vezes 3, 6, você pode calculá-los como se fossem duas raízes separadas. Separa elas. Raiz quadrada de 2 vezes 3, você pode escrever como raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Ok? É isso que está dizendo essa propriedade aí. Vamos ver aqui. Quinta propriedade, ó. A raiz enésima da razão é igual à razão das raízes enésima. Ou seja, se nós temos uma raiz cujo radicando é fracionário, tipo raiz quadrada, vou mudar tanto quadrado, tipo raiz cúbica de 5 meios. Raiz cúbica de 5 meios, não é uma fração dentro do radicando. Então, você pode escrever essa fração, essa raiz, como se fossem duas, só que uma sobre a outra, raízes fracionárias. Raiz cúbica de 5 sobre 2. Então, você escreve raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica de 2. E pronto, ok? E o processo de resolução seria por meio da racionalização de denominadores, que vai ser outra coisa que a gente vai ver. Aqui vocês têm atividade de fixação. Vocês vão resolvê-la e me entregar, tá certo? Qualquer dúvida, gente, me procurem. Não deixem de realizar a atividade, por favor, tá certo? Um beijo. Eu estou aqui à disposição de vocês o dia inteiro. E até depois disso, tá certo? Fiquem com Deus.